Bom, boa noite. Meu nome é Marcelena Cassago, sou doutoranda em Química do Programa de Pós-Graduação em Química, sob orientação do professor Dr. Paulo Roberto Filgueiras e com orientação de professor Dr. Anderson Romão. Vou apresentar hoje um artigo, né, que foi publicado pelo nosso grupo de pesquisa, de autoria de Bettina Lovati, eu, Carla Pereira Rainha, a Emanuele, professor Álvaro Cunha Neto, professor Eustáquio Castro e o professor Paulo Roberto Filgueiras, publicada no ano de 2020 na Journal of Chemometrics. O título deste artigo é Diferentes estratégias para o uso de floresta randômica em dados de ressonância magnética nuclear. Bom, a princípio, eu gostaria só de fazer uma introdução sobre o que seria a floresta randômica, né? Já que o artigo já traz diferentes estratégias para utilizá-la em dados de ressonância magnética nuclear. Bom, floresta randômica, ela é uma ensemble, que seria o conjunto de classificadores, né? Nós temos um dado original e o ensemble é um conjunto de classificadores independentes entre si, e no final há uma decisão com base nesses classificadores independentes. Floresta randômica surgiu em 2001 a partir do autor Léo Breiman, mas já era uma junção de dois algoritmos, que é o CART, são árvores de decisão para classificação ou regressão, e também um outro algoritmo chamado Bootstrap Aggregation, BAG. A união desses dois algoritmos foi realizada para resolver alguns problemas em relação a árvores de decisão. E um desses problemas era que a árvore, ao ir crescendo e fazendo as suas partições binárias e tomando essas decisões, ela poderia ficar super ajustada, porque chegava a uma decisão final, chegava ao ponto de um nó final, que é a folha, na árvore é chamada de folha, classificar uma somente amostra. E esse modelo, então, ele não teria uma robustez quando precisasse classificar amostras novas, apresentasse a esse modelo amostras diferentes, né? Então, surgiu dessa forma a floresta randômica, atribuindo aí uma aleatoriedade na amostragem dos conjuntos de dados, como a gente vai ver um pouco à frente, e resolvendo alguns problemas e se tornando um excelente método para problemas qualitativos, utilizando modelos de classificação, mas também problemas de regressão, problemas quantitativos. Bom, o método de floresta randômica, ele parte do princípio de que você tem um conjunto original. A partir desse conjunto original, é dividido em treinamento, que é comum o termo embed, que é aproximadamente 63% do conjunto original nesse subconjunto, e esse procedimento é dado pelo bootstrapping, né? Essa amostragem entre treinamento e teste, em bag e out of bag, que é aproximadamente 37% das amostras do conjunto original. Este conjunto de treinamento, esse conjunto de in-bag, então, faz com que haja o crescimento de uma árvore de decisão. O crescimento desta árvore, ele tem a seleção de variáveis preditoras. A princípio, antes dessa seleção, as variáveis, elas são aleatoriamente incluídas nesse treinamento. A partir desse conjunto, desse subconjunto de variáveis, são selecionadas variáveis preditoras e nos modelos de classificação geralmente se utiliza como critério o índice de pureza de Gini, que está aqui, fórmula, né, a equação para cálculo do índice de pureza de Gini para decidir que variável seria o nó dessa partição binária entre o seu conjunto. Então, nós temos aqui o índice de pureza de Gini, onde essa fração I sobre nó é a fração dos registros pertencentes à classe I no respectivo nó. Então, é calculado o índice de Gini para a variável em determinado nó. A variável ela vai ser selecionada de acordo com o ganho de informação. O ganho de informação ele é calculado pela diferença do índice de Gini de um nó ascendente
para um nó descendente, onde ND é o número total de eventos no nó descendente, NA, o número de eventos no nó ascendente, N é o número total de nós, né? Então, é calculado o índice de Gini e a variável preditora, ela é selecionada quando ela tem o maior valor de ganho de Gini, ou ganho de informação. Bom, a partir daí, a árvore cresceu, né? Cresceu-se uma árvore com determinadas variáveis preditoras, e a esse conjunto out of bag é aplicado esta árvore para prever as classes dessas amostras que não participaram deste treinamento. É calculado, então, um erro, uma taxa de erro dessa classificação, e, através dessa taxa de erro, então, segue-se para a nova árvore desse conjunto de árvores, que é a floresta randômica. A agregação, ao final, de todas as árvores como classificadores independentes, vai gerar, então, uma decisão final, né? Muitos trabalhos falam como voto final da classe de determinada amostra. Bom, como pode ver aqui, é o crescimento da árvore, isso vai ser repetido iterativamente pelo número total de árvores que é dado ao modelo. Também podemos usar uma separação anterior do seu conjunto original. Você pode separar um conjunto de teste em que não vai participar em nenhum momento da árvore. Então, você vai ter um conjunto de treinamento, e o conjunto de treinamento vai passar por todo aquele processo que eu falei anteriormente. Bom, a floresta randômica, então, ela vai ser um conjunto de N árvores. E esse valor de N árvores, ele pode ser um valor relativamente pequeno ou um valor grande. Isso vai depender das características do seu dado. Então, nós temos esse método como característico para utilização em conjuntos que nós temos grande número de variáveis e pouco número de amostras, como é o conjunto geralmente de dados espectroscópicos ou espectrométricos. E isso é possível pela forma de amostragem do floresta randômica, pelo bootstrapping, em que você faz subconjuntos do seu conjunto original de amostras. Então, a gente tem aqui, neste artigo que vou apresentar, a gente avaliou essa aplicação em dados de RMN. Por quê? Porque os dados de ressonância magnética nuclear vão nos trazer informações detalhadas sobre grupos funcionais. Isso vai gerar uma caracterização a nível molecular. Entretanto, vamos ter um grande número de variáveis, em que eu coloquei aqui, que pode exceder a 65 mil, no caso de ressonância de carbono. O processamento dessas variáveis pelo método de RF, Random Forest, ele vai ter um custo de equipamento nesse caso. Você vai ter um custo de equipamento, de processamento e de tempo. Então, dessa forma, o nosso artigo avaliou a utilização de métodos para reduzir a dimensionalidade dos dados e a seleção de variáveis, né? Tentando, antes do método de floresta randômica, selecionar as variáveis que pudessem haver uma relevância na distinção dessas amostras nos dados de ressonância magnética nuclear para classificação de amostras de petróleo. Bom, aqui apresentando como é que seria a seleção de amostras mais relevantes. Com isso, nosso objetivo foi comparar a eficiência, utilizando a métrica de exatidão de modelo RF, quando associado ou não aos métodos de redução de dimensão e seleção de variáveis. Então, utilizamos análise de componentes principais antecedentes ao modelo para reduzir dimensão dos dados. Também utilizamos discriminante de Fisher para seleção de variáveis, e isso tudo construindo modelos de classificação para distinguir amostras de petróleo em relação ao número de acidez total, teor NAT, utilizando RMN de hidrogênio e de carbono.
Para os modelos de floresta randômica obtidos com toda a faixa espectral e pelo método de seleção de variáveis pelo discriminante de Fisher, nós também identificamos e comparamos as variáveis mais importantes durante aí essa seleção para a construção das árvores. Bom, como metodologia, nós adquirimos 726 amostras de petróleo. A essas amostras foram adquiridos as medições do parâmetro de acidez total, de acordo com a STM. Essas amostras, então, de acordo com os valores de acidez total, foram atribuídas classes a um conjunto denominado classe 1, que utilizamos o valor menor ou igual a 0,3 miligramas de hidróxido de potássio por grama de amostra para atribuição de classe 1, e amostras de valor maior de 0,3 miligramas de hidróxido de potássio por grama atribuídas à classe 2. A esse conjunto de dados, então, foram realizados a aquisição dos dados instrumentais, como RMN de hidrogênio e RM de carbono, com todo o conjunto de dados de espectros de RMN e suas classes atribuídas, realizamos os processos de análise desses dados e modelos de classificação. Então, utilizamos primeiro alinhamento dos espectros de RMN, tanto de hidrogênio quanto de carbono, pelo método de ICOShift. Pré-processamento dos dados, nós utilizamos como avaliação, como otimização, a variação normal de padrão, que é o SNV, centrada na média e a primeira derivada. Com os dados pré-processados, nós realizamos a construção dos modelos RF. Bom, essa seleção de variáveis pelo método de Fisher, eu não acrescentei nesta apresentação a redução de dimensão pelo modelo de análise de componentes principais, porque é um método já consolidado, né, e bastante aplicado para a redução de dimensão dos dados. Então, pela componentes principais, o que nós utilizamos foi a decomposição da matriz X e utilizamos, então, a matriz resultante dessa composição, a matriz de scores das amostras, que vai reter aí a maior relevância dos dados pelas componentes principais, e utilizamos as 20 primeiras componentes principais que já agregaram um valor superior a 99,9% da variância dos dados originais. Então, por isso nós decidimos por esses dados. E essa matriz de scores foi utilizada para entrada como modelo de floresta randômica. Já o método de seleção de variáveis, que é o método de discriminante de Fisher, ele maximiza a variância, né, entre as classes e minimiza a variância intraclasse. Então, é calculado aqui a variância entre as classes por esta equação. A variância intraclasse é calculada nesta equação. E a razão entre essas duas é que é calculada a razão de Fisher. De um modo que, se nós temos uma grande variação dentro da classe, nós vamos ter um valor pequeno de razão de Fisher. Isso demonstra que dentro da classe há uma maior variação em relação à variação entre as classes. E com isso demonstra que a variável ela não tem tanta importância para a construção desse modelo. Já ao contrário, se a variável demonstra uma pequena variação dentro da classe e uma maior variação entre as classes, o valor da razão de Fisher vai ser maior, e essa variável, então, é selecionada como importante para o modelo, para a construção do modelo. Com essa seleção de variáveis, nós observamos que do RMN de hidrogênio reduziu de 20 mil variáveis para 12.807 variáveis. O RMN de carbono reduziu de 61.600 variáveis para 9.900 variáveis. Então, essas variáveis aqui, esse conjunto de variáveis, após a seleção, eles foram a entrada, né, a matriz de entrada para o modelo RF. O modelo de floresta randômica tem também algumas otimizações. Então, nós otimizamos o modelo de floresta randômica
com os parâmetros principalmente de número de árvores, né? E neste caso nós utilizamos alguns valores com base em alguns trabalhos anteriores, mas esse número de árvores ele precisa ser otimizado. Isso vai depender das características e da quantidade de variáveis que se tem no seu conjunto de dados. Geralmente é construído com um número de árvores e você vai avaliando, no nosso caso, como exatidão, até o momento em que o aumento do número de árvores já não vai mais interferir na exatidão do seu modelo. Né? Outro parâmetro que é otimizado é a quantidade de variáveis que vai inicialmente fazer parte da construção desse modelo. Então, como eu disse anteriormente, o floresta randômica ele tem uma aleatoriedade no início. Então, ele tem você atribui uma parte das variáveis em que ele vai utilizar para, a partir dessa parte, selecionar as variáveis pelo índice de Gini, como falei anteriormente. Né? Então, tendo aí as reduções de variáveis, nós utilizamos a construção dos modelos. Então, com a construção dos nossos modelos, a partir das amostras com a classe atribuída, dados originais, dados alinhados e pré-processados, tivemos aqui, então, 3 modos de modelo. O primeiro modo seriam os dados diretamente para o modelo de floresta randômica, obtenção da exatidão, e a partir do modelo de maior exatidão, identificação das variáveis preditoras de maior frequência na construção da árvore, ou seja, variáveis que foram selecionadas pelo índice de Gini com maior frequência durante aí a construção de toda essa floresta. O segundo modo é a utilização do modelo de PCA, utilizando o subconjunto de scores, que aqui utilizamos as 20 primeiras componentes principais como entrada para o modelo de floresta randômica, a partir disso, obtendo a exatidão deste modelo com as amostras out of bag ou amostras de teste. E o terceiro modo é utilizando a seleção de variáveis pelo discriminante de Fisher e o conjunto com as variáveis selecionadas como entrada para o modelo de floresta randômica, encontrando a exatidão deste modelo, e o modelo de maior exatidão, neste caso, foi utilizado para identificação das variáveis preditoras. Com este método de discriminante de Fisher e com o método de espectro completo, foi utilizado para identificar as variáveis preditoras. O método pela PCA, não é possível fazer essa identificação, porque como utilizamos a matriz de scores como entrada do modelo, nós perdemos essa informação das variáveis originais. Bom, então, como resultado, nós começamos a avaliar em termos da característica dessas amostras, pois nós sabemos que petróleo predominantemente é formado por compostos alifáticos, aromáticos e naftênicos. Né? Esses grupos, entretanto, quando eles são associados a compostos de oxigênio, então eles formam os compostos oxigenados. Entre esses compostos oxigenados, nós temos os ácidos carboxílicos, e dentro dos ácidos carboxílicos encontram-se os ácidos naftênicos. Esses ácidos naftênicos, eles podem ter fórmula geral RCH2NCOH, e esse R ele pode ser uma estrutura aromática ou pode ser uma estrutura cíclica, né? E são esses compostos que estão relacionados na medida desse parâmetro de teor de acidez total. E esses compostos também estão relacionados, muitas vezes, com problemas de corrosão, né? Causa efeito corrosivo. No Brasil, o petróleo ele é determinado ácido se o índice de acidez total for maior que 0,5 miligramas de hidróxido de potássio por grama. Entretanto, foi observado ao longo de alguns trabalhos com petróleo que mesmo amostras que tenham um valor de acidez, né, abaixo desse limite,
elas apresentam aí, podem apresentar alguns efeitos corrosivos. Entender, classificar o petróleo com base nesse índice de teor de acidez é importante para entender qual é a relação desses compostos com esses problemas de corrosão. E por isso essa atribuição de classe adotou este valor de 0,3 miligramas de hidróxido de potássio para distribuir aí entre as amostras. Bom, a princípio o efeito do alinhamento, né, que neste trabalho observamos e em outros trabalhos que lemos durante a construção dele, o efeito do alinhamento nos trabalhos de espectros de ressonância é importante, é visível, principalmente aqui no de carbono e aqui no de hidrogênio também. Né? Então, nesta tabela encontram-se os parâmetros de exatidão dos modelos que foram realizados com essa amostra. Então, nós temos aqui diferentes pré-processamentos, aqui sem nenhum tipo de pré-processamento, SNV centrado na média, autoescalamento primeira derivada. Nós temos os modelos de floresta randômica com espectro inteiro, PCA, antes da floresta randômica, e a seleção de variáveis com discriminante de Fischer, para hidrogênio, RMN de hidrogênio e RMN de carbono. Observamos aqui que no RMN de hidrogênio, nós temos o modelo com espectro inteiro e com a seleção de variáveis, sendo que a seleção de variáveis teve um desempenho um pouco melhor. Já para RMN de carbono, seriam com APCA, com redução da dimensão, e também pela seleção de variáveis. Como visto anteriormente, na tabela anterior, que o método de SNV, vou voltar aqui só um minutinho. Aqui, ó, SNV teve resultados semelhantes. Então, isso indica que a seleção de variáveis, ela teve sim um ganho no desempenho, mas ela teve um ganho importante porque, dessa forma, reduz as variáveis, ó, de 20 mil para 12 mil, como entrada para o modelo, e isso vai também ter um ganho no tempo. E nós realizamos uma comparação do tempo de processamento desses modelos. E aqui nessa tabela, eu trouxe em minutos o tempo de cada modelo. Então, aqueles dois modelos, espectro inteiro e seleção de variáveis, teve uma pequena variação do tempo aí em relação. Então, a gente tem menor custo de processamento e uma redução de variáveis. E o RMN de carbono é considerado o melhor modelo, este de seleção de variáveis. Vou voltar aqui na tabela anterior. Aqui, seleção de variáveis com 73,9% de exatidão e uma redução considerável também do tempo, se compararmos aqui com o espectro inteiro, né? Então, os resultados demonstram que utilizar esses métodos de redução de dimensão e de seleção de variáveis antecedentes à entrada ao modelo, eles podem ser vantajosos e eficientes. E também podem potencializar, encontrar as informações relevantes relacionadas ao problema em que se está investigando. Outros trabalhos encontraram respostas que vão ao encontro do que estamos observando neste trabalho sobre a seleção de variáveis em dados de ressonância magnética nuclear. Então, Filgueiras et al. Em 2016 encontraram semelhante resposta quando se refere à vantagem de utilização de seleção de variáveis antecedendo modelos não lineares. Filgueiras et al. 2016 também e Duarte et al. 2017 relataram também um ganho na performance de modelos com pré-processamento com o método de SNV, como nós observamos neste trabalho. Bom, com estes modelos de maior exatidão, nós utilizamos então para comparar e identificar as variáveis pela frequência nos modelos. Com as variáveis de maior frequência nos modelos, nós combinamos essas variáveis, relacionando-as no espectro de RMN de acordo com as regiões atribuídas de acordo com Poveda,
né, as designações estruturais de acordo com o Poveda no espectro de RMN de hidrogênio, por exemplo. Aqui nós temos o RMN de hidrogênio com o modelo floresta randômica, sem redução, sem seleção de variáveis. E nós podemos observar, neste caso, que nós temos aqui de 9 a 10 uma certa participação de hidrogênio, de aldeído e ácido carboxílico. Nessa região, hidrogênio aromático de anéis poliaromáticos e diaromáticos, tem uma certa contribuição. Temos uma contribuição ao longo de todo o espectro, entretanto, a região de maior frequência, e neste caso nós calculamos a frequência relativa, foi aqui em torno de 2 a 4,5, que se refere a hidrogênios parafínicos e naftênicos, né? Então, este perfil nós observamos quando construímos o modelo com todas as informações do espectro. Esse perfil mudou um pouco quando nós utilizamos a identificação pelo método de seleção de variáveis, como eu vou apresentar agora. Eu continuo com o RMN de hidrogênio, entretanto, utilizando a seleção de Fischer para a entrada do modelo de floresta randômica. Observe como que alterou. Os hidrogênios na região ácida tiveram uma maior contribuição, seguida da região aí de aromáticos. Ainda temos também de outras regiões do espectro, mas há uma maior contribuição comparando-se com o de espectro inteiro dessa região ácida, que teria aí uma maior relação com o índice de acidez, que é o que nós estamos distinguindo essas amostras. Já para o RMN de carbono, neste caso, novamente avaliando o espectro inteiro, modelos construídos com espectro inteiro, sempre utilizando o modelo de maior exatidão. Nós temos aqui que os carbonos na região aí de ácidos aldeídos teve uma maior contribuição, seguido aí de carbonos de sistemas benzonaftênicos. E reparem que há algumas lacunas, principalmente na região de parafínicos, que significa que não tivemos aí variáveis com grande frequência nos modelos. Quando identificamos essas variáveis pelo método de seleção de variáveis, nós temos aqui uma maior distribuição das variáveis, digamos, importantes para o modelo, na região de aromáticos e na região de carbono ácido. Entretanto, pode-se, né, discutir visivelmente, olhando o espectro, pode-se haver uma discussão de que não se esteja visualizando, a partir desse espectro médio, que sinais poderiam estar aí presentes nesta região. Então, nós apresentamos, no caso do artigo, nós apresentamos no material suplementar, uma certa comparação de dois espectros, de duas amostras do nosso conjunto de dados, com recorte nessa região, porque, apesar de não estarmos visualizando, não significa que não há sinais aí. Lembrando que esses compostos, eles vão ter uma porcentagem menor dentro da composição total do óleo. E nós estamos falando de hidrogênios, né? A ressonância magnética nuclear vai medir aí os hidrogênios e toda a interface da vizinhança desses hidrogênios conforme as atribuições de Poveda. Com isso, nós, quando ampliamos o espectro dessas duas amostras, nós observamos aqui na região do espectro de hidrogênio que há, sim, alguns sinais e algumas discrepâncias entre as amostras desse conjunto de dados, e a mesma informação foi observada quando ampliamos aí a região do espectro de carbono. Bom, com isso, nós concluímos que o método de floresta randômica é eficaz para discriminar amostras de petróleo em relação ao número de acidez total, quando associado a métodos de seleção de variáveis, no caso, PCA para redução e discriminante de Fischer para seleção, adquire maior eficiência, alcançando resultados aí, como foi demonstrado, de 88% para dados de RMN de hidrogênio e 84% para dados de RMN de carbono em menor tempo. Na análise das variáveis de maior importância, para discriminar os dados,
Todos os modelos selecionados mostram uma relação direta da propriedade de interesse com a região ácida nos espectros. De forma geral, a região de aromáticos apresenta uma contribuição sutilmente maior que a região de parafínicos. E essa última observação é melhor compreendida pelos modelos adquiridos com a seleção de variáveis pelo discriminante de Fischer. Bom, segue aqui os nossos agradecimentos às instituições de fomento à pesquisa, ao Lab Petro por toda a estrutura, à UFES por toda a estrutura, e ao Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Mello, pela disponibilidade das amostras. Agradeço a atenção de todos, é isso que eu gostaria de falar hoje.